crianças! Tudo bem com vocês? Agora eu tô vendo que tem criança que não está com a sua Bíblia junto de você. É isso mesmo, criança. Você não está com a sua Bíblia, pois corre lá e pega a sua Bíblia, senta aí onde você está e presta bastante atenção, porque a aula de hoje vai ser bem diferente. Então eu vou te dar 10 segundos para você ir pegar a sua Bíblia se ela ainda não está aí com você. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha só, deu tempo de sobra, não foi? Você já está aí com a sua Bíblia? Agora pensa só comigo. Você já pensou qual foi a primeira Bíblia? Por que será que a gente tem a Bíblia? Quem foi que escreveu a Bíblia? Todas essas questões e muitas mais vão ser respondidas nesse curtinho. Olha só, quem aqui sabe o que são os 10 mandamentos? Teve gente que respondeu. Os 10 mandamentos foram 10 leis que Deus deixou para o seu povo. E olha só, qual é? Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo. E tem outras, muitas mais. Por exemplo, diz não matarás, não adulterarás. Diz respeite a sua mãe e o seu pai. E muitas outras. São 10 regras que o Senhor deixou para o seu povo e para nós. E eu acho que esse foi o primeiro escrito que teve da Bíblia. Na Bíblia nós encontramos os 10 mandamentos. No livro de Êxodo, no livro de Deuteronômio. Mas olha só, com o passar do tempo, como foi que esses 10 mandamentos foram escritos para chegar até a gente? Vocês acham que eles pegaram o lápis e o papel e escreveram os 10 mandamentos para que a gente pudesse ter na nossa Bíblia? Ou será que eles tinham uma impressora que eles digitavam lá no computador e mandavam imprimir os 10 mandamentos? Para que nos dias de hoje, porque foi há muitos anos atrás, sabe, crianças, a gente tivesse esses 10 mandamentos. O que vocês acham? Olha só, os 10 mandamentos foram escritos em pedra. Como assim? Na pedra? Você já testou escrever na pedra? Mas não foi exatamente assim que a pessoa pegou um lápis e escreveu na pedra, não. Sabe o que? Deus chamou o seu servo Moisés para o alto de um monte. E lá, Deus esculpiu 2 pedras em que ele escreveu os 10 mandamentos. E depois ele deu essas 2 tábuas de pedra que ele fez escritos os 10 mandamentos para Moisés, para que ele mostrasse ao povo e ensinasse ao povo esses 10 mandamentos. Só que Moisés acabou quebrando essas tábuas de pedra. E agora, os mandamentos que Deus deixou, como é que o povo ia saber? Então Deus chamou Moisés novamente para o monte e por 40 dias Moisés escreveu, enquanto o Senhor falava, nas tábuas de pedra os 10 mandamentos. E dessa vez eles foram bem guardados. Algum tempo depois, o sucessor de Moisés, quem sabe o que é o sucessor? É aquele que vem depois, porque Moisés ficou bem velhinho e morreu, porque Moisés era o líder do povo. E agora, quem queria ficar à frente do povo? Um homem chamado Josué foi o sucessor de Moisés. Quando Moisés morreu, Josué ficou em seu lugar. E Josué escreveu em um altar todas as leis do Senhor que havia dado a Moisés. Mas o que é um altar, tia? Um altar é uma estrutura feita de pedras, que o povo de Israel fazia com 12 pedras. E erguia as pedras uma por cima da outra, e eles ofereciam sacrifícios ao Senhor nesse altar. E Josué fez um altar, depois que eles haviam ganhado uma guerra,
e escreveu nesse altar, nas pedras, toda a lei do Senhor. Mas foi se passando o tempo e as pessoas foram descobrindo outras formas de escrever, não apenas em pedras. Sabe o quê? Em pergaminhos. Alguém sabe o que é um pergaminho? Não, os pergaminhos eram rolos. Olha só, os pergaminhos podiam ser feitos de juncos, que era uma plantinha, e eles faziam e deixavam eles feito um retângulo assim e enrolavam. Podia ser feito de papel. Então, o pergaminho nada mais é que um rolo. Olha só, você pode pegar uma folha de papel e enrolar ela assim, e ela vai ficar mais ou menos como um pergaminho. Mas os pergaminhos também eram feitos de couro de animais, que era o mais normal naquela época, sabe? E crianças, esses livros da Bíblia foram escritos em pergaminhos. Alguns livros. Nós temos os 10 Mandamentos, que foram escritos em pedras, e temos alguns livros da Bíblia que foram escritos em pergaminhos. Que legal, não é? E passado o tempo, não se escreveu apenas em pergaminhos, passou-se a escrever também em cartas. Quem aqui já escreveu uma carta? Você já escreveu? Eu já escrevi uma carta e mandei para a minha amiga. E as pessoas também escreveram a lei do Senhor em cartas. Mas espera aí, quem foi que escreveu afinal a Bíblia? A gente falou que eles escreveram em pedras, em pergaminhos, em cartas, mas quem estava escrevendo? Escrevendo o quê? Olha só, o Senhor usou homens, pessoas, para escreverem esses livros, mas o Senhor inspirava eles, o Senhor dizia a eles praticamente assim o que escreverem, e o Senhor mandava eles escreverem. E ao longo do tempo, a partir da época que eles estavam vivendo, esses homens foram escrevendo. Como eu disse, por exemplo, Moisés escreveu em pedra, outro escreveu em um pergaminho, já outro, por exemplo, o apóstolo Paulo ou Pedro, escreveram em cartas. Não apenas Pedro, mas Lucas também, que era um médico, ele escreveu o livro de Lucas, o livro de Atos, que ele escreveu para um amigo dele e o Senhor que o inspirou, e ele escreveu e mandou. E hoje nós temos acesso a isso. Mas não parou por aí. Depois de um tempo, as pessoas começaram a fazer os livros. Olha só, você gosta de ler livros? Mas hoje os nossos livros são impressos, não é mesmo? Feitos na imprensa. Uma impressora bem grandona vai lá, imprime tudo e monta uma Bíblia como essa, ó, que a gente tem. Mas antes, as pessoas escreviam à mão. Olha só, toda a Bíblia. Imagina que trabalhão era escrever tudo isso quando já estava pronto, todos esses livros. E deixa eu lhe contar uma coisa. Quando você está fazendo a tarefa e você erra alguma coisa, você não pega a borracha e apaga e faz de novo? Ou se, por exemplo, você está escrevendo de caneta, não é só pegar o corretivo e passar lá a tintinha branca e passar por cima, não é mesmo? Ou será que você vai e arranca tudo que você já escreveu e faz de novo? Eu tenho certeza que não, que você usa a borracha ou o corretivo, não é mesmo? Mas as pessoas que escreviam a Bíblia, não. Eles tinham muito respeito pela palavra do Senhor, crianças. Sabe o que? Se eles errassem ou borrassem alguma coisa, eles começavam tudo de novo. Olha só, porque era uma grande responsabilidade escrever o livro do Senhor, a lei de Deus. E mais, imagina, quando você está fazendo, pronto, a sua tarefa mesmo, você escreve com qualquer lápis que você encontra no seu estojo, não é mesmo? Ou com qualquer caneta. Aí digamos que você está escrevendo, aí a caneta estourou, ou você está achando que essa caneta está emperrando, você só faz trocar por outra, não é mesmo? Mas eles tinham todo cuidado com a caneta que ia usar. Eles usavam canetas especiais e eles estavam sempre trocando para que ficasse tudo perfeitinho.
Mas olha só, começou a mudar e as coisas começaram a ser impressas pela prensa e depois pela impressora. Mas esse século em que vivemos nos trouxe muitas novidades. E olha só, vai me dizer que você não está me assistindo aí pelo seu computador, ou pelo celular. Eu já estou vendo, ou você está me vendo pelo computador, pelo celular ou pela televisão. Pois é, a Bíblia também está bem aí no computador. Isso mesmo, e no celular também. Tem muitos aplicativos que você pode baixar e ler a Bíblia. Ela está disponível e ainda mais em muitas versões. O que é versão, tia? A versão da Bíblia, as versões da Bíblia são versões que dizem coisas diferentes. O mesmo versículo, mas de uma forma diferente, mas que passa o mesmo significado. Ah, a tia falou muito complicado, não é mesmo? Então eu vou explicar para vocês na prática. Lá no Salmo 119, o versículo 11, tem uma versão que diz assim, ó: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Já tem outra versão que diz assim: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Viu só? Eles disseram de um jeito diferente. Uma disse tua palavra é, outra disse lâmpada para os meus pés, mas todos disseram a mesma coisa. Então nós temos a Bíblia em várias versões. Que privilégio! E aí, no seu computador, no seu celular, e sem falar na Bíblia impressa, ó, que a gente tem aqui na mão. Você tem uma, não é mesmo? Agora, existem pessoas sem a Bíblia. Isso mesmo, crianças. Há mais de 4.000 idiomas sem ter a Bíblia traduzida. Pessoas que não conseguem ler a Bíblia porque não está em seu próprio idioma. Quer entender como? Olha só. Antes da Bíblia ser traduzida para o português, tinha a Bíblia, por exemplo, em grego, em latim, em inglês. Mas imagina só, se alguém te desse assim: olha, essa daqui é a Bíblia. Aí te dá, e quando você abre, está escrito em grego. Você ia entender? Eu sei que não, crianças. Mas houveram pessoas que se sacrificaram e até mesmo morreram tentando traduzir a Bíblia. E hoje nós temos a Bíblia em nossa própria versão. Glória a Deus por isso. Hoje você pode pegar uma Bíblia, abrir e ler porque ela está em português. Que felicidade! Mas infelizmente há pessoas que não têm a Bíblia em sua própria linguagem. Mas olha só, crianças, nós já vimos que a Bíblia, no início, os 10 mandamentos foram escritos em pedras, as leis do Senhor foram escritas já em um altar, a Bíblia foi escrita muito em pergaminhos, foi escrita por meio de cartas, por meio da imprensa, por meio da escrita à mão, do manuscrito. Já vimos que ela foi impressa, já vimos que a gente tem ela no celular, no computador. E a lista não para por aí. Não, ainda tem outra forma da gente ter a Bíblia. Agora eu vou te dar 5 segundos para você pensar em outra forma. Pensa aí. Não sabe? Olha só, nós podemos ter a Bíblia em nosso coração. Que privilégio! Sim, a Bíblia diz. O salmista, por exemplo, disse: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Oh, que lindo! Muitas pessoas disseram: guardei a tua palavra. Olha só, nós podemos guardar a palavra no coração. Mas como assim, tia? Por meio de uma cirurgia? Eu abro lá meu coração e o médico coloca uma Bíblia lá dentro? Não.
Quanto mais você lê a palavra do Senhor, mais ela vai ficando na sua mente e você vai guardando no seu coração. Você vai pensando, vai meditando e a palavra do Senhor vai habitando em você. Você começa a memorizar versículos da Bíblia, começa a pensar no que você leu e a palavra, vai estar cada vez mais bem guardada no seu coração. Nós temos que guardar a palavra no nosso coração, porque não adianta ter uma coleção de Bíblias, cada uma mais bonita que a outra. Uma verde, outra azul, outra rosa, uma com glitter, com um leão na capa, com flores. Mas não adianta de nada se você não guarda no coração, se você não tem a palavra do Senhor bem fixa na sua mente. Então, vamos guardar a palavra no nosso coração. Mas olha só, como a tia disse, Deus usou muitos homens inspirados para escreverem a sua palavra. O Senhor foi dizendo para eles o que escreverem. E hoje, nós temos a palavra do Senhor. Mas, para que a gente tem a Bíblia, hein, tia? Só para a gente ler, assim, por diversão, para a gente levar para a igreja? Para que mais, tia? Muito mais do que isso, criança. Lá no livro de João, capítulo 20, no versículo 31, diz assim: mas estes, o que está escrito na Bíblia, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo nele, tenham vida em seu nome. Que maravilhoso! A Bíblia foi escrita, criança, como um caminho para Deus nos ensinar. Que maravilha, crianças! Olha só, a Bíblia foi escrita para nos ensinar, crianças, o caminho para o céu. Sabe por quê? Disse assim, foi escrito para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo nele, tenham vida em seu nome. Ou seja, crianças, quando a gente crê em Cristo, que acredita que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, que Ele é o Messias, quando a gente tem essa fé no coração, a gente recebe vida, a gente pode ter a esperança de um dia ir morar no céu com Jesus. Olha só que maravilhoso o propósito da Bíblia ter sido escrita. Deus enviou a Bíblia, crianças, para nós, para nos ensinar. Foi tão bom estar com vocês, crianças, nesse cultinho, mas infelizmente já está acabando. Então eu me despeço de vocês agora. Tchau, crianças!